A base do nosso funcionamento emocional é o pertencimento. Se eu for falar em hormônio, passa pela ocitocina, que é o hormônio do pertencimento, é o hormônio da conexão, que é o hormônio que faz com que a gente se sinta servindo para a vida. Então, enquanto eu sirvo, por que muitas pessoas entram em depressão na aposentadoria? Porque vem um sentimento de que elas não servem mais. E na base, o servir e o pertencer tem muito a ver com a tua sensação de criança do ser visto pelo teu pai e pela tua mãe. Entende? Só que a gente não foi ensinado a ceder. A gente tem que estar dominando. Enquanto a gente quiser dominar, a gente não tem relação. O problema a comunicação é isso. A boa comunicação é essa. É você saber lidar com o teu emocional, você se conhecer, pegar leve com você a ponto de você já sentir no outro, porque nós temos todos intuição, né? Então, quando eu vou entendendo, poxa vida, ele está reagindo parecido com o que eu reajo na minha infantilidade. Então, ok, eu vou segurar a minha barra aqui, eu vou esperar e eu vou encontrar o momento certo da gente lidar. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele afirma que 80% do sucesso na tua vida, ele depende da tua inteligência emocional. E tem dados mundiais que mostram você é admitido pela tua competência técnica e demitido pela tua incompetência emocional. E pós-pandemia mesmo, nós estamos muito doentes emocionalmente. Por quê? O ser humano é um ser social, mesmo que você me diga, Laine, eu não gosto de gente, mas pelo menos uma pessoa legalzinha para trocar, nós somos seres sociais. Sim. E durante a pandemia, tiraram o convívio, o social, o sair, o respirar, o lidar. Então você foi ficando confinado. E todos esses teus monstrinhos, eles vieram muito à tona. Muita gente desenvolveu obesidade, muita gente vício, né? Quanto se me deu mais de vinho, de cerveja na pandemia? Porque as pessoas não começaram a aguentar esse confinamento, isso é emocional, né? Tiveram, de certa forma, que encarar as pessoas que elas moravam juntos, né? Às vezes a convivência. Mulher, e também encarar a si mesmos, né? Exatamente. E assim, tem muita gente que na pandemia deu grandes saltos. Mas acho que todos, de alguma forma, passamos por um sofrimento pessoal e fomos convidados a evoluir ou a ficar no mesmo lugar. Mudou. Né? Mudou. Tudo para todo mundo. Tudo para todo mundo. E cada um de uma forma diferente. Eu não posso te julgar se tu não te desenvolvesse tanto quanto X, Y ou Z. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua caminhada. Porque cada um de nós tem um pai e uma mãe. E os nossos pais têm um pai e uma mãe. E os nossos avós têm um pai e uma mãe. E assim a gente vem de gerações, né? E quando eu entendo que não começou em mim, eu posso entender que em mim pode ter um novo começo. Quando eu me conheço. Quando eu me conheço, eu me trabalho, né? Porque a minha emoção vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento, que vai gerar a decisão. E assim é o meu caminhar. Mas é tão desconfortável evoluir. Mas é tão bom. É tão bom, mas tem coisas que são tão desconfortáveis porque não só o comportamento que tu vai deixar de fazer, tu gosta muito de fazer, mas tu gosta muito de ser a pessoa que faz aquele comportamento. Às vezes eu sinto que eu evoluí, assim, eu abri mão de algumas coisas que eu fazia e eu sinto que eu me apaixonei por quem eu sou. Eu tô vivendo um período em que eu tô deslumbrado. Nossa, tá muito massa, olha como eu sou agora. E logo bate a porta algo que eu tenho que abrir mão novamente se eu quiser chegar no próximo nível. E é muito desconfortável porque muitas vezes eu tô apaixonado por quem eu sou. É como terminar um namoro estando apaixonado, entende? Mas o crescimento vem do desconforto também. Vem. É por isso que eu gosto disso aqui, ó. Eu deixo aqui no cenário, é a imagem que eu mais gosto, ó. Ela é um homem se esculpindo, né? Se esculpindo. E... Eu vi agora, eu fiz uma viagem ao Uruguai e no museu que a gente foi, tinha uma mulher se esculpindo também. Uma mulher se esculpindo. Se eu não me engano, é um símbolo da mulher na maçonaria também, de uma mulher se esculpindo. Até bati uma foto
para depois pesquisar o que era, porque quando eu olhei, veja bem, eu não sabia nem de onde vinha, nem o que seria, mas eu olhei e falei assim, isso aí é uma mulher querendo evoluir, ela está se esculpindo. Eu acredito que seja. Né? Esse aqui é o self-made man, né? O homem se construindo, vamos dizer assim. Uhum. E a mensagem por trás dele é justamente que a evolução sempre vai trazer desconforto, porque o homem, ele é ao mesmo tempo o escultor e a própria escultura. Pega lá essa escultura para eu te mostrar uma coisa e te fazer uma pergunta aqui, né? Tá aqui. Ele tá se esculpindo, ok? Ok. Ele tem que perguntar de quem é esse martelo. Tá. Se ele tá se esculpindo com o martelo da mãe e do pai dele, da avó e do avô dele, ele tá fazendo a escultura tal qual o pai, a mãe, a avó, o bisavô. Uhum. Ele tem que construir o próprio martelo. Uhum. Porque senão tu vai estar esculpindo igualzinho. Tu vai estar só replicando a história. E você replica a história, a boa e a má, por não se conhecer. E aí você vai perpetuando. Quem não se conhece, repete. Né? Então eu preciso criar o meu martelo para eu conseguir me esculpir. Não dá para pegar o martelo emprestado da minha mãe. Porque a base do nosso funcionamento emocional é o pertencimento. Se eu for falar em hormônio, passa pela ocitocina, que é o hormônio do pertencimento, é o hormônio da conexão, que é o hormônio que faz com que a gente se sinta servindo para a vida. Então, enquanto eu sirvo, por que muitas pessoas entram em depressão na aposentadoria? Porque vem um sentimento de que elas não servem mais. E na base, o servir e o pertencer tem muito a ver com a tua sensação de criança do ser visto pelo teu pai e pela tua mãe. E veja, todos nós temos essas marcas de infância e traumas de infância, porque isso faz parte da nossa evolução também. Só que se eu não me dou conta desse apego à criança querer pertencer, eu posso ir inconscientemente repetindo estados emocionais do meu pai e da minha mãe para ser parecido com eles e eles me aceitarem, sabe? Por querer pertencer. Querer ser amado pelo pai e pela mãe. Tudo que a gente faz na vida inconscientemente é buscando esse amor maternal e paternal e a aceitação. Então, isso depende de cada história, mas o sucesso que você quer ter lá no fundo é teu pai e tua mãe dizendo assim, parabéns, meu filho, muito bem, que orgulho que eu tenho de você, eu te vejo, né? E o amadurecer é entender que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles tiveram. E que agora, o nosso pai e a nossa mãe somos nós. Acolhendo tudo que eles nos trouxeram, é a gente que vai ter que desenvolver o nosso machadinho para a gente se talhar. Em nome de quem vem depois da gente, porque mesmo que eu não tenha filhos, eu vou refletir em quem vem depois de mim. As minhas sobrinhas, um primo, e a gente vai. A gente reflete na sociedade. Isso, a gente reflete na sociedade, mas eu estou pegando da onde que é a nossa base, que é a nossa família, né? Então, o maior ato de amor que eu posso fazer por alguém é eu me cuidar. Não tem outro caminho. Isso é amor, né? Eu vejo muitas mães que dizem assim, larguei a minha vida para cuidar do meu filho. O que essa mãe está fazendo? Está ensinando esse filho ou essa filha a largar a sua vida para cuidar do outro. E eu não fui criada para largar a minha vida. Eu fui criada para viver a minha vida. Então, uma mãe que tem amor a um filho, é claro que tem um momento da doação, do cuidar, é tudo isso. Mas tem gente que faz disso uma vida inteira. A gente sabe que nos primeiros anos, tudo isso. Mas estou falando enquanto vida. Tem mãe, tem pai que vive a vida dos filhos. Tipo assim, agora a minha vida é cuidar deles. Não! Se cuidando, você está cuidando deles. Você está ensinando para eles a independência emocional. Você está mostrando para eles o quanto é divino no melhor sentido dessa palavra, a gente honrar essa oportunidade que a gente está tendo de estar aqui nesse momento na Terra. E isso tem um porquê, tem um propósito, só que enquanto eu não me conheço, eu não consigo viver o meu propósito. Então eu digo sempre assim, a nossa missão primeira é a gente se conhecer.
a gente se lapidar, a gente se acolher, a gente conversar com as emoções. Isso é amadurecer. E quando eu estou bem conectada com isso, aí eu consigo entender o que eu vim fazer aqui, que é o meu servir. Então, primeiro eu me nutro para servir ao mundo. Aí eu tô me sentindo, então tá, a Laine veio para fazer isso. E você sente aquele brilho no olhar, sabe? Quando você senta aí desse outro lado e vê esse teu projeto crescer e as pessoas curtindo, as pessoas aprendendo, aí você sente, olha, o fermento tá sendo alguém na vida de alguém. É isso. Mas enquanto eu não me conheço, eu não consigo sentir isso. Aí eu sou mais guiada pelo salário, mais guiada pela sexta-feira que chegou, graças a Deus. E que pena que segunda eu não folgo também. E um sentimento de vazio. E eu vou servindo a um sistema, porque eu não me vejo. Quando eu me vejo, eu mudo o sistema. Dinheiro é legal, puxa, a Oprah diz, né? É muito legal. Mas ela sempre pergunta assim, ela esteve no Brasil há pouco tempo, e uma fala dela que muito me tocou foi essa que ela disse, né? Eu gosto muito de dinheiro, é muito legal, mas não é isso que guia a minha vida. Em tudo que eu vou fazer, eu pergunto a Deus, e aí cada um tem a sua religião, não é sobre religião que eu estou falando, é sobre ligação com o divino. Como é que eu posso servir? Né? Como é que a minha vida pode ser um canal? Isso é propósito. Só que eu só chego nesse propósito e nessa visão quando eu passei por mim antes. Eu não dou o que eu não tenho. É porque se tu não se conhecer, tu não consegue meio que encontrar o teu lugar no mundo, Não. O que tu é bom em fazer, o que tu faz bem para as outras pessoas, e se tu não encontra esse lugar... Você vai pelo que os outros dizem que é para você ir. E não funciona, e tu não suporta, e tá sempre ruim, sabe? Assim, o mais louco é que tem muita gente que entrou no modo suportar o que os outros querem que eu seja. Uhum. E fica tão difícil suportar que eu preciso exceder na comida. Uhum. Que eu preciso exceder em jogo, pornografia, que eu preciso exceder em bebida, né? Eu preciso desaguar em algum lugar essa minha falta de contentamento com a minha situação ou com a pessoa que eu tô, né? Porque toda a bebida, seja o que for, gera uma química que desperta o prazer, que traz a dopamina, enfim. Mas tem estudiosos dessa área dos traumas, eles dizem que todo vício existe para você conseguir lidar com um trauma. Uhum. Que é inconsciente, a gente não sabe o que é uma vontade, eu preciso, aí você vai lá, bebeu. Ai, quantas pessoas hoje estão dependendo disso? Uhum. Né? Porque muitas vezes tu tem o estresse e tu só quer um alívio. E muitas vezes o alívio é... Isso, mas todo excesso esconde uma falta. Isso. Né? E eu preciso entender dessas faltas e entender que é normal, falta para todo mundo. Uhum. Talvez a gente não tenha muita coragem de ter contato com os nossos sentimentos, emoções, porque eles parecem feios. A gente foi ensinado que é feio. Né? É feio sentir raiva, é feio sentir medo, engole esse choro. Não, né? Tanto que a nova geração de educadores baseados em neurociência mostra que quanto mais a criança se sentir pertencendo nessa primeira fase da vida, mais ela vai ser um adulto com mais condições de lidar com as suas emoções. Né? A gente precisa desse pertencer. E a gente se perdeu, né? Quando a gente... Por que celular, né, rede social, ganhou tanto a simpatia? Claro que tem toda uma questão de algoritmo que te estuda, tem uma inteligência artificial que te lê e que te traz conteúdos para que você se sinta pertencendo, visto. A ponto de eu estou conversando contigo aqui e na primeira sensação de que não está legal, a minha vontade é olhar para cá. Daí você vai em lugares, vira o normal, né? Cada um com o seu, olhando. Eu nem julgo, porque eu que estudo isso, às vezes tenho essa vontade. Tipo Sim. assim, parece que perdeu a graça aqui, então deixa eu vir para cá que tem mais graça. Aqui conversa mais comigo, aqui tem um monte de coisa que desperta em mim prazer. E tu quer... Tem aquele FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é... Sim. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.